Oi, minhas lindas, tudo bem? Olha aqui gravando vídeo respondendo a perguntinhas de vocês. Quem me acompanha tanto no Insta como na fanpage, eu postei uma foto lá no Insta na fanpage falando, né, que eu ia gravar vídeo e que vocês poderiam perguntar qualquer coisa, desde a cirurgia, futuro, ao canal, a casamento, enfim, perguntando qualquer coisa, referente a qualquer assunto. E aí, algumas pessoas deixaram alguns comentários lá, algumas perguntinhas, e eu vou responder agora neste vídeo. Bom, a primeira perguntinha é da Adriana Balbino. Beijão, minha linda. Ela colocou assim: eu quero sim, kkkk, família e cirurgia, e sua rotina agora de alimentação. Acho que ela quis te perguntar referente à minha família, como é que foi a cirurgia e, na verdade, como é que tá a minha rotina agora de alimentação. Bom, minha família, sou super família, gente, sou super apegada à minha família. E referente à cirurgia, a rotina hoje em dia tá normal, gente. Eu como praticamente de tudo. Quem me acompanha, eu sempre falo, a única coisa que hoje eu não como que faz eu passar mal é o alface e a couve. Por incrível que pareça, gente, é o alface e a couve. E lógico que eu evito comer gordura, evito comer muito doce, porque isso também acaba fazendo eu passar mal. A segunda perguntinha é da Kelly Perpetuo Suzano, acho que é isso. Ela falou: oi, Ká, tenho te acompanhado desde que você fez a bariátrica, porque eu também fiz. Você sempre tentou mostrar tudo sobre o assunto. Queria saber se você pretende fazer vídeos mostrando a sobra da pele. Respondendo sim, pretendo sim, realmente mostrando a sobra da pele. E também queria saber se você pretende fazer reparadoras logo depois. Ela colocou: eu tenho o mesmo tempo que você de cirurgia. Meu médico vai me liberar para reparadora, mas assim como você, eu não tenho filhos. Como você está lidando com isso? Você pretende ter filhos antes de fazer as reparadoras ou pretende fazer... Você pretende fazer a cirurgia reparadora antes ou depois de ter filhos? Ou não vai fazer nada? Espero que você tenha entendido as perguntas. Entendi, amor. Bom, então a primeira pergunta que eu respondi é se eu pretendo fazer um vídeo mostrando as peles que sobraram. Sim, pretendo. E ela perguntou se eu pretendo fazer reparadora. Sim, pretendo fazer a reparadora. E ela pergunta, né, como eu não tenho filho, se eu pretendo fazer antes ou depois. Então, esse é um dilema que está a discutir. Antes de fazer a cirurgia, eu sempre falava que se fosse fazer reparadora, provavelmente eu faria da barriga, mas que não seria uma coisa assim, tipo, pra ontem. Depois da cirurgia, algumas coisas mudaram, meus pensamentos também mudaram. Então, sim, hoje eu penso em fazer a cirurgia tanto do braço como da barriga, também colocar silicone, né? E hoje em dia eu tenho pensamento de não ter mais filhos, né? Então eu já andei conversando com o Ben, então hoje digamos que eu penso, né? Hoje Karina pensa em não ter filhos, mas tudo pode mudar, né, gente? A vida muda, acontecem coisas, então hoje, respondendo por hoje, essa seria a minha resposta. Bom, a Natália Fernandes mandou: beijo, linda. Ela perguntou: boa tarde, Ká. Admiro muito você e acompanho todos os seus vídeos. Gostaria de saber em que momento da sua vida você parou e pensou: preciso mudar e por que optou fazer a cirurgia. Beijos, Natália Fernandes de Piracicaba. Natália, obrigado, minha linda, pela pergunta. Eu sempre fui gordinha desde pequena, assim, desde os meus 10, 12 anos. Então eu venho atrás da cirurgia desde os meus 16 anos. Eu acho que eu já falei nesse vídeo também. Então, assim, a primeira vez que eu fui atrás da cirurgia, eu era muito nova, não podia fazer porque eu era de menor. Depois, quando eu era de maior, eu fui tentar fazer a cirurgia, mas eu não tinha, digamos, o peso, né, ideal que eles estipulavam naquela época. Hoje em dia, se você tá 20 quilos acima, eles praticamente estão fazendo a cirurgia bariátrica, uma coisa que eu não concordo. Mas, tudo bem. E eu penso, então, essa coisa de que preciso mudar, assim, que foi o auge mesmo, que eu falei: não, eu preciso realmente tratar da cirurgia, não dá mais. Quando eu tinha aí, eu acho que um ano antes de eu fazer a cirurgia. Eu vou fazer 29, então eu operei com 27. Então, digamos que com 26 anos eu falei: não, chega, não dá, eu preciso mudar minha vida, eu vou correr atrás da cirurgia até o fim. Se der qualquer BO, nem que eu pague, mas eu vou fazer. Então foi aí com os meus 26 anos.
A Daniela Moura, beijão lindo, ela perguntou: olá, tudo bem? Minha pergunta é: como anda a queda de cabelo? Se você ficou muito flácida, se não tiver vergonha, gostaria de ver o vídeo se ficou flácida e a cicatriz. Beijo, minha linda, brigadão pela pergunta, Daniela. Como anda minha queda de cabelo? Hoje em dia não cai, mas o meu cabelo cai a quantidade normal, né? De uma pessoa hoje em dia não cai a quantidade de antigamente, então não cai, tá super normal. Ela pergunta se eu fiquei flácida. Sim, fiquei flácida, não tenho vergonha em mostrar a pele, eu vou mostrar, gente, calma, eu vou fazer esse vídeo, não se apavorem, não fiquem apreensivas, eu vou fazer esse vídeo, tá? E a cicatriz que ela pergunta, consequentemente, quando eu for mostrar minha barriga, eu vou mostrar a cicatriz. Eu não fiquei com uma cicatriz gigante, até mesmo porque minha cirurgia foi feita pro vídeo, então tem só cortinhos da minha barriga. Mas aí eu mostro pra vocês também, pra ver como é que tudo ficou. A Carla Carvalho, ela perguntou: oi, Cá, tudo bem? A minha pergunta é sobre sua rotina diária e sua alimentação. A minha rotina hoje em dia, como eu já falei, ela é super normal, assim. Hoje em dia, eu acredito que eu como super normal. Então, assim, a quantidade ainda é pequena, evito comer gordura, evito comer doce, essas coisas. Então, assim, é super normal. A Alessandra Cortez da Costa, beijo, minha linda, perguntou: oi, Cá, tudo bem? Te acompanho já há um tempo. Eu também fiz a bariátrica e queria saber de você sobre a reparadora. Vai fazer? Onde? Teve muita sobra de pele? Também queria saber se você, depois desse tempo, como está em questão da quantidade que você come. Beijos. Beijos de observação. Você está linda, parabéns. Beijo, minha linda, e obrigada pela pergunta. Primeira pergunta: você pretende fazer reparadora? Sim, eu pretendo fazer. Aonde eu não tenho lugar, ainda estou vendo isso, tá? Se eu tive sobra de pele, sim, tive bastante sobra de pele, até porque eu perdi praticamente 70 quilos, então eu fiquei com bastante sobra. E ela pergunta também em questão de quantidade de comida. Eu como mais do que eu começo, eu não como a mesma quantidade que no começo. Antigamente no começo eu comia tipo um punhadinho, assim, né? Digamos assim, um punhadinho. Hoje em dia não, hoje em dia eu já como já um pouquinho mais do que antes, mas muito menos do que eu comia, bem menos, muito menos do que antes. A Yara Restiliani, acho que é isso. Beijo, linda. Ela perguntou: oi, Cá, sou de Santa Catarina, sempre vejo seus vídeos. Também fiz bariátrica, queria saber se você tem um anel e se durante o processo achava que não iria emagrecer. Que não iria emagrecer mais, ou entrava em desespero porque o emagrecimento ficou mais lento, o que é normal. Beijo, querida, sucesso. Eu não tenho um anel, linda, o meu é só o corte mesmo, costura, não tenho um anel. E eu meio que me assustei também no começo. No primeiro mês emagreci bastante, no segundo mês também. Na verdade, em todos os meses eu emagreci. Eu comecei, na verdade, a sentir uma dificuldade mesmo de emagrecer. Eu estava ali com uns 10 meses de cirurgia, que antigamente eu perdia 10 quilos por semana. Depois eu comecei a perder 1 quilo por semana. Às vezes tinha semana que eu não perdia absolutamente nada. Então não cheguei assim a entrar em desespero, nada do tipo assim, nada tão parei de emagrecer. Nada assim tão grandioso assim. Lógico, eu fiquei meio assim, falar: putz, parei de emagrecer, não tô emagrecendo, ai, vou engordar de novo, aquelas paranoias normais, mas nada assim tão gritante. A Sandrine Carneiro, acho que é isso, beijo, minha linda, ela colocou: Cá, querida, primeiramente admiro muito você, seu jeito, sua personalidade, principalmente por ser sempre muito verdadeira e sincera com suas seguidoras. Tenho algumas perguntinhas, então eu já vou fazer assim, gente, eu vou falando e já vou respondendo. A primeira: conta pra gente 3 qualidades seus e defeitos. Nossa, uau! 3 qualidades e defeito? Qualidade, eu acho que eu sou muito sincera naquilo que eu falo. Eu sou extremamente organizada, que acaba sendo um defeito. E eu acho que eu sou muito criativa, eu me considero criativa. Eu acho que seria qualidades. Defeito: eu sou
Na verdade, as minhas qualidades acabam sendo meus defeitos. Por ser organizada demais, então me irrita lugares bagunçados, eu viver num lugar muito bagunçado. Quando eu não gosto da pessoa, não vou muito a cara dela, a minha cara já entrega, então eu sou muito... Às vezes eu nem abri a boca, mas meu rosto já entregou, né? Tipo, oi, não gosto de você. E às vezes eu acho que eu sou muito explosiva, eu não tenho certa paciência para algumas coisas, principalmente idiotices, assim, eu não tenho muita paciência com esse tipo de coisa. Segundo, qual a sua religião? Eu sou evangélica. 3, tá fazendo academia? Quais atividades físicas você faz lá? Gente, eu não tô mais fazendo academia, tem mais ou menos um mês e pouquinho que meu plano acabou e aí eu não tenho ido mais. Mas calma, já vou voltar, meninas. A 5ª pergunta, ela acaba colocando... são perguntas relacionadas ao assunto, né? Então ela pergunta, você tem novidade para o canal? Você tem algum ganho financeiro com a divulgação dos vídeos no canal? Como acontece isso? Gente, eu tenho sim ganho com o canal. Não é nada tão grandioso. É um valor, não é assim, nada tão grandioso. E ao ponto de parar de trabalhar, de viver só disso. Quem dera, ainda falta muito. E tenho sim novidades por canais, eu tô vendo algumas coisinhas aí, como a minha prima Elizabeth, para que o canal venha crescer mais e mais, mas eu conto pra vocês no decorrer do tempo. Shani Chaves, eu acho que é isso. Beijo, Merenda, ela pergunta. Acho que amo seus vídeos, são todos completinhos, já assisti todos. Mas vamos lá, concordo com as meninas, gostaria que você falasse um pouco da queda de cabelo, como está a sobra da pele, flacidez, e se já pensou na cirurgia plástica, e se já pesquisou valores e cobertura de plano. Beijo, aguardo o vídeo ansiosa. Então, respondendo a pergunta, eu já respondi. A queda de cabelo, ok, hoje em dia parou, tá, de cair. Flacidez, estou sim, gente, com pele, pretendo sim fazer a cirurgia bariátrica, fazer a cirurgia reparadora. Questão de valores eu não sei ainda, porque eu tô no começo do processo, tá? E de começar como é que funciona, pra ver como é que funciona, como é que vai fazer, o que tem que fazer, enfim. Então eu não sei nada ainda disso. Mas assim que eu souber, pode deixar que eu venho aqui correndo pra vocês e conto tudo. Agora, Amanda Kitty 15, essas perguntinhas são do Insta. Ela perguntou: oi Cá, tudo bem? Então, eu assim como você já namoro há alguns anos. Estou para casar ano que vem. Só que não aguento mais as pessoas cobrando casamento, já que vamos casar e não estamos espalhando muito para a família, porque é daqui a um ano. Só que é muito chato ter que ouvir as cobranças. Gostaria de saber de você como você reage aos interrogatórios. Amanda, beijão, Melinha, obrigada pela pergunta e parabéns pelo casamento. Sim, muita gente pergunta pra mim quando é que eu vou ter filhos. Antes eu respondia, falava que logo logo eu ia ter filho, ou eu falava que eu ainda tava conhecendo o Bruno, que não sabia, né? Eu sempre levava com muita brincadeira, muito em questão de brincadeira. Hoje em dia, se a pessoa pergunta, eu já falo: olha, não pretendo ter filho. E acabou. Eu sou assim, bem curta e grossa, eu não pretendo ter filho e ponto. Acabou, gente. É opção. Se você quiser ter daqui um ano, o problema é seu. Daqui 2 anos, o problema é seu. Se não quiser ter, problema. As pessoas não têm que ficar questionando. Ai, o povo quer que você fique parindo, gente. Oi, o mundo tá aí, cheio de gente. Pra que ficar parindo? Pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, eu respondo assim: eu vou ter filho. Ponto, acabou. A segunda perguntinha é da Vira Borboleta. Beijo, minha linda. Ela pergunta: acabou a tarde. Minha pergunta é simples. Acho que muitas pessoas já fizeram, porém ainda não li ou ouvi sobre essa pergunta/resposta. Depois da cirurgia, qual foi o momento em que você fez o balanço sobre sua decisão? Se a sua decisão foi positiva. Desde já agradeço, muito obrigado por compartilhar com a gente. Beijão, minha linda. O balanço que eu fiz... Na verdade, existiram dois balanços. O primeiro balanço que eu fiz foi nos dias de líquido. Eu já também falei isso em alguns vídeos, que eu falei: puta, por que eu fiz isso?
digamos, meio que eu arrependi, não me arrependendo. Pelo fato de ter ficado 21 dias no líquido, eu não podia comer, eu não sabia que eu era tão possessiva por comida, então eu meio que fiquei na dúvida, por que é que eu fiz isso? Mas aí foi se passando o tempo, os meses, que não sei o que, até completar um ano. Quando eu fui gravar o vídeo, que eu falei, opa, tem um ano, vou fazer um vídeo. E pensando do que eu ia falar no vídeo, eu comecei, sabe, pensar tudo, putz, nossa, no começo, o que eu passei, o que eu sofri, o que eu senti, o que eu tive que mudar na minha vida, sabe? E depois começar a colher muitos e muitos elogios, porque as pessoas que começam a te ver começam a falar, nossa, como você tá diferente, como você tá bonita, né? E o prazer maior, né? Pelo menos é o que eu senti. O prazer maior, lógico que a saúde é fato, a tua saúde melhora horrores. E apesar que a minha saúde em si, eu também já comentei esse vídeo, eu não tinha tantas doenças assim. Na verdade, eu tinha, na reta final da cirurgia, eu comecei a dar um pré-diabetes, a coluna doía por causa do peso e tal, mas eu não tinha pressão alta, não tinha colesterol, nada disso, tá? Eu não tinha. Então, assim, reduziu não tenho mais dor de coluna. Hoje em dia eu tenho dor de coluna porque, sei lá, dormi de mau jeito, peguei muito peso, algo do tipo, que é normal, mas por questão de peso, como antigamente, não. E também, gente, satisfação maior, pelo menos pra mim, é entrar em uma loja e saber que pelo menos uma peça vai te servir, né? Que você vai sentar numa cadeira de ônibus, ninguém vai ficar te olhando, e assim, várias coisas que eu cheguei a comentar no vídeo de um ano. Então assim, eu comecei a parar pra pensar e falei, putz, no começo eu meio que fiquei na dúvida por que eu tinha feito isso, mas eu vi que eu fiz a escolha certa e que se precisasse fazer eu faria de novo, passaria tudo de novo que eu passei. Então assim, depois de, eu acho que um ano mesmo foi quando eu fiz aquele balanço de que a escolha que eu fiz foi realmente positiva. Minamorim, acho que é Minamorim24, ela pergunta: oi, Cá, boa tarde. Gostaria de saber se depois da cirurgia bateu algum arrependimento. E se sim, em qual momento? Não, amor, não bateu nenhum arrependimento. Bateu, como eu acabei de falar, uma dúvida, né? Por que eu tinha feito aquilo, mas mesmo por questão da compulsão. Por não poder comer, por ter tudo restrito nesses 21 dias no começo, então não foi bem um arrependimento, mas assim uma dúvida do porquê que eu tinha feito isso, mas não chegou a ser nenhum arrependimento. E a Su85, ela pergunta, na verdade ela fez duas perguntas. Ela falou: oi, Cá, você está com quanto tempo de bariátrica, perdeu quantos quilos? Come de tudo hoje? Eu tô com um ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos isso. Eu perdi praticamente 70 quilos. Hoje em dia eu como praticamente de tudo, como eu falei, eu só não como, por incrível que pareça, gente, alface e couve. Tem mais ou menos uma semana, eu fui numa lanchonete que se chama Hamburgão, comemorar o aniversário da minha irmã, e aí eu pedi um Beirute pra dividir com a minha mãe. E veio alface. Eu tava com tanta fome que eu cortei, comi e não percebi que tava com alface. E foi coisas assim de 2 minutos. Caiu no meu estômago, eu já comecei a passar mal, já queria vomitar. Não sei, gente, o alface hoje em dia não me faz bem. E eu amava, gente, amava. A minha preocupação maior era que o meu estômago rejeitasse carne. Eu tava louca assim. Eu falava, putz, não pode rejeitar carne, não pode rejeitar carne, não pode rejeitar carne. Fiquei muito nisso. E acabou rejeitando alface e couve, gente. Eu tenho uma saudade tão grande de comer isso. Eu adorava, assim, realmente adorava mesmo. Su, ela faz uma outra pergunta, né? De novo ela fala: oi, Cá, sou eu de novo. Quanto ao seu canal, quando você criou e por quê? Já ganha dinheiro com ele? Beijos, linda, adoro os seus vídeos. Como eu respondi isso, ganho sim dinheiro com o canal, mas, gente, é super pouco. Super pouco, tá longe de eu parar de trabalhar pra viver disso, tá muito longe. E eu decidi criar o canal. Eu já acompanhava muita gente. Eu, sei lá, me apaixonei. Eu gostei de pegar uma câmera e ficar falando sozinha com a câmera, tipo, oi, louca. E o primeiro vídeo, até lembro, gente, tem o meu primeiro vídeo ainda,
que eu começo a falar, tipo, eu meio que me apresento no primeiro vídeo, e aí falo que eu vou falar referente a roupa plus size, enfim, um monte de coisa. E aí, do nada, eu começo a mostrar os meus batons. Tipo, oi. E eu não tirei o vídeo, deixei lá, não excluí ele nem nada. E eu comecei a gravar simplesmente porque eu falei, gostei disso, gostei, quero gravar vídeo dos meus batons favoritos, dos meus vídeos faça você mesma. E aí entrou essa parte da cirurgia que aí foi mesmo. Eu falei, não, quero mostrar tudo da cirurgia, mostrar coisa real mesmo, o que eu passei, né? Então foi mais ou menos por isso. Já tinha curtido as meninas gravarem. E aí eu gostei desse caminho aí, eu gostei desse mundo aí de gravar vídeo. Bom, meus amores, então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, dá joinha, curtir, enfim, aqui no vídeo pra ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo linkado as minhas redes sociais, que é fanpage, e-mail e isso. Pra quem quiser curtir, me acompanhar, seguir, enfim, fica à vontade. Então é isso, meus amores. Beijo enorme pra vocês e tchau!